Vamos chegando, gente, para nossa live de sexta-feira. A live da semana hoje vai falar sobre Síndrome do Pânico, um dos transtornos mais importantes, transtornos de ansiedade, e vale a pena a gente estar junto para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre isso, ok? Vamos entrando então. Você que tá aí, oi, irmã. Olha, primeiríssima hoje, hein? Que bom. Vamos esperar o pessoal então chegar. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá o som aí? Fala pra mim. Eu tô sem o meu microfone. O som tá legal, a imagem tá legal. Eu tô contra a luz aqui, mas eu fiz de tudo pra luz não atrapalhar a imagem. Tá me ouvindo bem, irmã? Me dá um okzinho aí, por favor. Oi, Marielle. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos chegando, vamos chegando. Oi, Thalita. Vamos chegando. Tá bom o som? Tá dando pra ouvir? Tranquilo? Então tá bom. Então eu não vou ligar meu microfone, que ele tá meio. Ele tá com um pouquinho de ruído, né? Então eu vou. Já que vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem, né? A gente segue daqui, tá bom? Oi, Lu. A Lu tá com o perfil da Kiara aqui também, nos prestigiando. Tudo bem, Lu? Irmã Marisa, seja bem-vinda. Oi, Lu. Oi, Lu, de novo. Cássia Moraes, Adriana Lima, Vanzaqueta. Oi, Valéria. Saudade de você. E tô precisando de você de novo, viu, Valéria? Oi, Lorena. Bom, gente. Ai, que bom. Mais uma. Nossa, como tem passado rápido essas semanas, não? Mais uma semana, mais uma live. Tem sido uma experiência assim muito bacana, muito desafiadora também, né? Porque além de toda a nossa correria do dia a dia, é algo que eu me propus a sentar, parar um pouquinho, a preparar um conteúdo para vocês, enfim. E tem sido uma experiência muito legal, porque eu sei que as redes sociais têm um alcance inimaginável e eu tenho recebido, né, o feedback das pessoas que têm visto a live ao vivo, mas depois, principalmente aquelas que acompanham, né, num outro horário, e tem sido muito bacana, muito gratificante, viu? Então eu gostaria que você me ajudasse a divulgar essa live, mandando esse aviãozinho aí para os seus contatos. A gente vai começar o conteúdo aqui. Deixa eu dar um oizinho para quem chegou aí, ó. A Ju. Oi, Ju, tudo bem? A Ju tá com um nenenzinho novo também, coisa linda. MT Cristiane, seja bem-vinda. Adriana Lima. Patrícia, oi Patrícia, tudo bem? Patrícia Pires. Fer de Assis, oi Fer. E Jaque, seja bem-vindo também. Bem-vindo ou bem-vinda, né? Não sei se é homem ou mulher aí a Jaque. Enfim. Bom, compartilha aí então com seus contatos, porque, gente, o número de pessoas que sofrem com a síndrome do pânico é assustador. É muito interessante porque a gente joga esse tipo de tema nas redes sociais e eu começo a receber, né, mensagens de pessoas que já passaram por isso e é muito comum o relato assim das pessoas me dizendo: olha, Gisele, eu estou passando por isso ou eu passei por isso e é uma experiência mesmo, é a pior experiência da vida. E é muito comum também a gente perceber as pessoas dizendo: eu não imaginava que era assim. Eu ouvi as pessoas relatarem sobre síndrome do pânico e a gente sempre diz, né? Ah, a pessoa podia controlar melhor isso, a pessoa podia controlar o seu medo, tal. Ah, eu não sabia que era como é, de fato. Então, a experiência dessas pessoas, ao se deparar com a síndrome do pânico, as impressiona também, né? Porque ninguém imagina quanto ruim é uma experiência até passar por ela. E nós sabemos, né, que os transtornos de ansiedade têm aumentado cada vez mais.
sobretudo agora, nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social. Gente, as pessoas têm nos procurado muito. Eu não sei aí se chegou algum psicólogo já na nossa live, né? Sempre tem alguns psicólogos que podem confirmar isso, mas de fato a procura por atendimento tem aumentado, né? As pessoas têm percebido a sua ansiedade se intensificar. Claro que é completamente compreensível isso, né? A gente está vivendo num momento de muito medo, de muita ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que o medo daquilo que pode vir e a gente não conhece, né? Daquilo que eu não tenho controle nas minhas mãos. Tudo isso gera ansiedade. Então, nós estamos vivendo num período muito próprio, né? E que nos causa muita ansiedade. E aí, você que tá aí, que tá acompanhando as lives desde o início, você pode ter visto aquela live sobre ansiedade, que nós falamos um pouquinho sobre a diferença da ansiedade saudável e da ansiedade patológica. Para você que está chegando hoje, que está caindo de paraquedas aqui no meu perfil, ou que acompanhou as lives, mas não está lembrando muito bem, ou não se lembra, não viu essa live, então, resumidamente, qual a diferença, né? Já que nós estamos falando de um transtorno de ansiedade, qual a diferença de uma ansiedade comum, normal, para uma ansiedade patológica, né? Bom, nós sabemos que a ansiedade, ela pode ser caracterizada como um conjunto de sintomas que serve, né, e que nós utilizamos, vamos dizer assim, para nos proteger. Então, é natural, é próprio, né, do ser humano um estado de ansiedade, porque existem situações que nos põem em perigo, existem situações arriscadas para nós. E naturalmente é preciso que a gente desenvolva vários mecanismos para poder se defender dessas situações, tá? Então, reações de ansiedade é muito comum. Um exemplo, eu tenho uma prova para realizar amanhã. E é natural que eu fique ansiosa diante daquilo que me desafia, diante de uma prova. Isso faz, inclusive, com que eu me prepare melhor para a prova do que se eu não estivesse sentindo absolutamente nada, não é mesmo? Então, assim é a ansiedade. Ela nos avisa, ela nos prepara para algo que virá e nos protege, né, de situações arriscadas. A ansiedade ela se torna patológica quando essa série de características e sintomas, né, que nós reconhecemos como ansiedade, vai fugindo do nosso controle e vai se intensificando numa proporção onde a sua intensidade, a sua durabilidade, né, ela vai ficando totalmente desproporcional às situações. Então eu não tenho do que ter medo, mas de repente eu começo a ter um medo patológico, horrível e que me tira do trabalho e que não me permite mais que eu consiga dormir naturalmente ou que eu consiga conviver com as pessoas, enfim. Então a gente costuma dizer assim: se você percebeu que a ansiedade está afetando a sua qualidade de vida, esse é um sinal vermelho para procurar ajuda. Tá? Enquanto nós conseguimos lidar com a ansiedade, ótimo, nós precisamos e nós somos desafiados todos os dias a administrar a nossa ansiedade. Mas quando eu percebo que eu não estou conseguindo administrar essa ansiedade, pode sim ser um sinal de uma ansiedade aí que já está virando doença, tá ok? Bom, e entre as formas dessa ansiedade patológica se manifestar, nós temos, né, a conhecida síndrome do pânico, que a gente ouve falar muito sobre síndrome do pânico. Ou então, você pode ter ouvido falar sobre transtorno de pânico, né? Bom, gente, tudo bem, pessoal que chegou por aí depois, olha que eu comecei a falar, sejam bem-vindos, viu? Kleber, tudo bem? Lucilene, Adriana aqui falando, né? A ansiedade também não é fácil de lidar. Não é mesmo. É um grande desafio, viu, gente? Um grande desafio. Oi, Marilene, Dias Renata, tudo bem? Luciano César, Kátia Xavier. Oi, Kátia, tudo bem?
Aguinaldo Gomes. Sejam todos bem-vindos. Estamos falando então de uma forma, de uma expressão da ansiedade patológica que nós chamamos de transtorno de pânico ou de síndrome do pânico, tá bom? Qual que é a diferença de síndrome do pânico para transtorno de pânico? Na verdade, a gente usa essas duas nomenclaturas, né? Gente, a síndrome do pânico, tá? Ou pânico, ou transtorno do pânico, sempre existiu, tá? Na história do homem, tá? A gente pode dizer assim. Mas essa nomenclatura, ela é conhecida a partir dos anos 90, né? Ela é registrada, assim, a partir dos anos 90. E, na verdade, qual que é a diferença? Nós chamamos de síndrome, geralmente, um conjunto de sintomas, um conjunto de características, ok? E a gente chama de transtorno aquela doença que já está instalada. Então, eu posso ter crises de pânico sem ter o transtorno de pânico, tá? Eu posso ter crises isoladas de pânico. Isso pode acontecer. E nós chamamos de transtorno de pânico quando aquela pessoa já tem apresentado aquelas características já por mais de 6 meses, onde as crises estão muito recorrentes e têm afetado gravemente a sua qualidade de vida. Mas quem vai fazer esse diagnóstico sempre é o psiquiatra, tá bom? Você pode passar por um psicólogo, ele pode até perceber alguma coisa aí, e aí ele vai te encaminhar para um psiquiatra, porque é o psiquiatra o médico especialista em doenças da mente, tá? E o transtorno de pânico, a síndrome do pânico, como você quiser chamar, ela é um transtorno da nossa mente, tá bom? Um transtorno da ansiedade. Bom, e aí como é que a gente define, então, né, uma síndrome do pânico? A gente define a síndrome do pânico como crises de ansiedade intensas, muito intensas, agudas, tá? Isso é preciso destacar bem. Intensas, agudas, e junto com essa crise fortíssima, a pessoa tem pensamentos catastróficos, ou seja, além da ansiedade, que está num nível muito alto naquele momento, os pensamentos dela só pensam o pior. A gente diz pensamentos catastróficos por isso. Porque é muito comum que numa crise de pânico, o primeiro pensamento que venha à mente da pessoa é: estou morrendo. Ou então, estou tendo um ataque cardíaco, estou tendo um AVC. Esse é o tipo de pensamento que passa pela cabeça da pessoa. Tamanho é o desconforto físico e emocional que aquela pessoa tem. Nossa, gente, imagina isso. Adriana falando, faço o tratamento. Muito bem, Adriana. É isso aí. Quem já sabia disso, gente? Que o transtorno de pânico, que uma crise de pânico, enfim, ele causa esse grau de ansiedade tão alto a ponto da pessoa achar que está morrendo. Quem sabia dessa informação? Ou melhor, quem já sentiu assim? Quem já se sentiu assim? Quem já teve, né, e quiser partilhar aqui com a gente, pode partilhar que eu acompanho aqui a resposta de vocês, viu? Sintomas ruins. Não, na verdade, são péssimos, né? E são difíceis de lidar, porque uma coisa é você tá com um grau de ansiedade que você respira fundo, pensa numa outra coisa ali naquela hora, se distrai e logo isso passa. Outra coisa é uma crise de pânico, porque na verdade ela paralisa a pessoa. Ela é muito forte, né? A ansiedade veio depois de uma perda, isso acontece, isso pode acontecer, tá? Então, gente, são 3 coisas, eu já falei 2, são 3 coisas que a gente percebe numa crise de pânico, tá? Então, a primeira coisa é essa crise de ansiedade aguda e forte, tá? Muito intensa, muito além do que uma ansiedade normal do dia a dia, beleza? Junto com essa ansiedade muito alta daquele momento, a gente percebe os pensamentos de morte, onde a pessoa acredita de fato que vai morrer,
E aí a gente tem inúmeras pessoas que dão entrada em pronto atendimento naquela hora, achando de fato que estão tendo um infarto, um AVC, porque a sensação é horrível, né? E aí, essa sensação toda ela é intensificada por quê? Porque existe ali uma liberação muito grande de adrenalina. Porque é como se a pessoa estivesse em perigo iminente de morte. Então, existe toda essa gama de características juntas acontecendo ali naquele momento. Por isso, aquela explosão toda de emoção negativa, de pensamentos negativos, enfim. O que a gente percebe numa síndrome do pânico, né, é que essas crises elas começam a ficar recorrentes. Tem gente que tem esse tipo de crise, gente, todos os dias. Tem gente que tem esse tipo de crise mais de uma vez por dia. Então, imagina o desgaste emocional, o desgaste físico, inclusive, né? Porque essa carga toda de adrenalina é demais, né? É muito pesado. Enfim, então, as crises recorrentes é sinal de que você pode sim estar desenvolvendo já um transtorno, né? É preciso estar atento. E a crise ela pode acontecer assim. A Adriana comentou ali que a partir de uma situação difícil, né, de uma perda, que ela começou a ter crises, né? As crises podem acontecer por conta de um evento. Mas uma das características muito comuns que a gente percebe na síndrome do pânico é que as crises elas são assim imprevisíveis e ela pode inclusive surgir do nada. Sabe? Eu estava levando minha vida normalmente, eu estava bem, eu não tinha nenhum grande trauma e de repente começo a ter síndrome do pânico. Eu não sei se vocês já acompanharam o relato do padre Fábio de Mello. Ele é uma pessoa pública, né? Todo mundo conhece. E ele é uma das pessoas que sofreu muito, que começou a ter, né, do nada, crise de pânico. Que relata situações onde ele se escondia debaixo da sua cama. Gente, olha, imagina a cena. Um homem adulto, maduro, né? Naturalmente sem grandes conflitos, não que né, ele seja privado disso, não é isso, mas enfim. Uma pessoa com a sua vida bem resolvida, com a sua vocação bem resolvida. E ele relata que teve dias que ele estava debaixo da cama. Com tanto medo, um medo paralisante, né? Achando que de fato ele iria morrer. E ele precisou recorrer, ele precisou chegar no fundo do poço, vamos dizer assim, para perceber que não era uma ansiedade normal e que ele precisava de ajuda psiquiátrica e ajuda psicológica, né? E assim ele fez. Graças a Deus ele está bem, mas ele ainda está em tratamento, porque geralmente os tratamentos não são assim tão breves, né? A gente demora muito para procurar ajuda. Isso é muito comum, não é? E quanto mais tempo a gente demora para procurar ajuda, provavelmente mais extenso pode ser o tratamento, porque as situações estão muito enraizadas, né? Os transtornos muitas vezes estão muito enraizados em nós. E aí é um grande desafio também ter paciência consigo mesmo para poder colher os frutos depois do processo do tratamento, né? Do processo terapêutico e do tratamento medicamentoso também que é necessário nesses casos. Bom, quais os sintomas físicos, né, que a gente tem numa crise com esse grau de ansiedade que a gente chama de síndrome do pânico? Geralmente, isso pode variar muito, né? Isso pode variar de pessoas para pessoas, mas de um modo geral, né? A gente percebe taquicardia, falta de ar, sudorese, né? Que é esse suor excessivo, tontura, formigamento, né? Por isso que as pessoas têm esse estado de confusão mental, né? O que está acontecendo comigo? Gente, eu acredito que a grande parte das pessoas que vêm a ter uma crise de pânico, na hora, ela nunca imagina que é uma crise de pânico. Ela vai achar que é qualquer outra coisa, né? Ela vai achar que é qualquer outro mal
Aí, eu já me senti assim como se eu estivesse infartando, ó, a Marilene. É isso mesmo, Marilene. As pessoas acham que estão tendo um infarto. Por quê? Porque na crise de pânico, gente, é natural o sentimento de angústia muito forte. E as emoções, não sei se vocês já perceberam, mas as emoções elas são expressadas no nosso corpo. Então, a angústia geralmente a pessoa sente aonde? No peito, né? Dá aquele aperto no peito. Aqui, ó, eu acordo de madrugada com sensação de morte. Sim. Tem uma tia que tem síndrome do pânico, muito triste. É muito triste, muito difícil, né? A Carol, é realmente muito difícil não dar conta de respirar. Isso, surgem dormências e pensar que vai morrer, muito difícil. Olha aí, Carol. É exatamente os sintomas que eu tava falando, né? Tem gente que acha que por estar dormente, uma parte do corpo pode estar tendo um AVC, pode estar tendo algum problema assim neurológico, né? Também. Mas a questão do infarto, gente, é muito comum. Por quê? Porque a angústia, ela aperta o peito da gente, né? Quando a gente está angustiado, a gente está com incômodo aonde? No peito. E aí, como tem taquicardia, a dor, né, as dores musculares, o incômodo, a falta de ar, junta tudo, a pessoa acha o quê? Naturalmente, que tá tendo um problema físico, né? Enfim. Vamos ver o que mais que vocês estão escrevendo aqui. Opa, eu saí da página. Na síndrome do pânico existe grau pequeno, médio e grande, se podemos dizer assim? Então, Maria do Carmo, o que existe é assim, eu posso ter crises de pânico muito esporádicas, né, e nem ser considerado um transtorno, ou se eu tenho essas crises e eu não procurei tratamento, elas podem vir com mais frequência e podem se tornar um transtorno, porque era o que eu dizia lá no início. Qual é a diferença da síndrome do pânico para o transtorno de pânico? Então, a síndrome do pânico é esse conjunto de sintomas, tá? Tô com falta de ar, tô com um aperto no peito, tô com formigamento, tô com sudorese, tontura, enfim. Todos esses sinais nos indicam, então, que isso é uma síndrome chamada síndrome do pânico. Se isso está acontecendo de forma muito frequente, de forma muito imprevisível, e se está de fato atrapalhando demais a sua vida, a sua rotina, então você pode já ter instalado isso. E aí nós chamamos de transtorno de pânico, tá bom? Então eu acho que deu mais ou menos para entender aí a diferença, né? Não é correto a gente dizer grau médio, grau pequeno, grau grande. Não. Mas eu acho que ou eu tenho crises de pânico, né, que podem ser isoladas, ou isso já vira um transtorno, que aí é uma coisa mais complicada. Inclusive, o tratamento é mais complicado, tá bom? A Vanessa Fernandes, olha, isso já aconteceu comigo, hoje eu estou bem. Que bom, Vanessa. Hoje você está bem. Diga aí pra gente se você fez tratamento, que tipo de tratamento você fez, tá? Porque eu vou chegar nisso no final, vocês sabem, né? Que a gente sempre indica mesmo o tratamento adequado. E é muito importante a gente procurar ajuda, a gente não ter medo, não ter vergonha de procurar ajuda, porque só com tratamento adequado pra gente sair de um quadro como esse tão complexo, tá, gente? Medo do que vão dizer, por isso demoram a buscar ajuda. É verdade. Medo do que vão dizer. É isso mesmo. A gente tem medo do julgamento, a gente tem medo de achar que somos loucos, né? Enfim, existe muito preconceito, a gente sempre está tentando desmistificar isso aqui. Inclusive, essas lives têm esse objetivo também, né? Da gente desmistificar essa coisa de que se eu vou no psicólogo ou no psiquiatra porque eu tô louca, porque eu tenho um grande problema, um grave problema, e isso me difere das pessoas. Não, nós somos todos iguais e todos nós podemos adoecer. E a mente pode adoecer, tá? Não tem problema nenhum a gente reconhecer isso, pelo contrário, né? Os pensamentos em uma crise de pânico são sempre de que estamos morrendo? Sim, isso é muito frequente por conta da intensidade da ansiedade, tá? Ela vem num grau tão alto, tão grande, que a pessoa não consegue pensar outra coisa.
tá? Não é, ai, comi alguma coisa que me fez mal, tá me dando digestão. Não, ela não vai pensar isso. Ela vai de fato acreditar, por conta do conjunto de sintomas que ela tá tendo naquela hora, que a situação é grave, tá bom? A não ser, gente, que ela já esteja num processo terapêutico e aí ela vai aprender que, como esses pensamentos são naturais, então ela vai saber, peraí, eu tô pensando que eu vou morrer, mas eu não vou morrer. Eu já aprendi que eu não vou morrer. Então, olha que importante que é o processo terapêutico. Olha como é importante ela estar sendo a pessoa estar sendo acompanhada por profissionais, porque ela vai aprender sobre a crise, sobre a síndrome e vai conseguir se reconhecer na síndrome e aí, no momento da crise, tá? Então é isso. Sinto tipo como se estivesse molhada, sudorese, suor excessivo, muito suor excessivo, exatamente, por conta de toda essa adrenalina, também a nível master, né? Que mais, que mais, que mais? Opa! Fui parar na Santa Casa, Vanessa contando. Então se resume ao medo de morrer, de morte? Pessoas que têm muito medo de morrer? Não, tá? É assim, ó. O pensamento de morte, Mariana, a Mariana perguntando, Mariana Nogueira, né? Então, se resume ao medo de morrer? Então, se a pessoa que tem medo de morrer, ela tem síndrome do pânico? Não. A síndrome, ela é um conjunto de sintomas. Para ser diagnosticado como síndrome do pânico, gente, eu tenho que ter necessariamente alguns sintomas, e eu não sei dizer agora se são 4, 5, enfim, o DSM-5 ele especifica isso, sabe? Para que eu me enquadre num diagnóstico, eu preciso ter tantos sintomas característicos daquele diagnóstico, ok? Então, para que seja síndrome do pânico, eu preciso ter a ansiedade muito intensa, eu preciso ter o pensamento de morte, tá? Já são duas características, ó. Eu preciso ter todos os sintomas físicos, a liberação de adrenalina, enfim, é um conjunto, por isso que é chamado de síndrome, tá ok? Eu fiz tratamento medicamentoso e terapia. Ótimo, Vanessa. Hoje já não uso mais medicamentos. Ai, que lindo. Que bacana. Olha, muito importante esse seu depoimento. Porque, gente, as pessoas demoram para procurar ajuda porque tem medo. Aí, às vezes, elas até vão atrás de uma ajuda e tem medo do próprio tratamento, e tem medo da terapia, e tem medo da medicação. Olha que bacana o que a Vanessa vem colocar pra gente, né, Vanessa? A Vanessa teve a síndrome do pânico, fez tratamento, hoje está bem, hoje não precisa nem mais de medicamentos. Hoje a Vanessa está curada. Hoje me fizeram essa pergunta: tem cura a síndrome do pânico? Tem cura a síndrome do pânico. Você precisa procurar ajuda, porque você não precisa ficar vivendo com esse problema, ok? Gente, e aí, uma coisa que acontece também especificamente na síndrome do pânico é o que nós chamamos de círculo vicioso, né? Um círculo poderosíssimo e vicioso. Por quê? O que acontece? Por conta da imprevisibilidade da crise, porque a síndrome do pânico, ela surge assim, ela não te avisa quando ela vai surgir, entende? Você não sabe, a pessoa que tem a síndrome do pânico não sabe quando vai ter síndrome do pânico. É diferente de uma pessoa ansiosa comum. Ai, gente, eu sou tão ansiosa, eu já sei que um dia antes daquela viagem eu nem vou dormir. Um exemplo. Ah, eu sei que antes do vestibular eu não vou comer, eu não vou dormir, eu vou ficar só pensando nisso porque eu sou muito ansiosa. Isso é um exemplo de pessoa ansiosa. Agora, a síndrome do pânico, a crise de pânico, ela não avisa quando ela chega. De repente, ela vem. Você pode estar passeando com a sua família, você pode estar no trabalho, você pode estar em casa, sozinho, você pode estar na rua, caminhando, andando, num restaurante, enfim. Ela simplesmente não avisa. E aí, por conta da intensidade toda que tira a pessoa totalmente
de si mesma, a experiência é extremamente ruim. E o que acontece depois dessa experiência? A pessoa começa a ter medo de voltar a ter essa experiência. E aí, gente, a gente diz que começa a se criar um ciclo vicioso. Por quê? Porque as pessoas começam a evitar situações, evitar possíveis momentos de crise diante do público, diante das pessoas, enfim. E aí que começa um transtorno também na vida do paciente, né? Porque aí a pessoa deixa de ter vida, a pessoa deixa de frequentar lugares, a pessoa deixa de ser uma pessoa sociável, tudo com medo de que a crise venha. Já que não dá para saber quando é que a crise vem, né? Então a pessoa começa a ter medo de que a crise chegue. A Fer falando, eu passei a ter crise depois de perder um ente querido, daí então o que antes era simples e natural passou a ser sofrido e limitante. Uma simples escada rolante, elevador, estrada, muitos medos. Porque justamente você nunca sabe quando é que essa crise chega, né? Então pode ser a experiência pode ser uma se você está na sua casa, segura, com a sua família e tem uma crise. Outra coisa é você estar no meio da rua, outra coisa é você estar num lugar estranho, outra coisa é você estar em público e ter a mesma crise. Né? Então é complicado mesmo. A Mari falando, eu sou tão ansiosa que eu nem sei como nunca sofri alguma crise de pânico. Pois é. Geralmente, olha, tem dados que dizem, né, que a crise de pânico acontece mais em mulheres, tá, do que em homens. A faixa etária aí é da adolescência até os 40 anos, a principal faixa etária é do surgimento da crise de pânico, tá? Mas esporadicamente isso pode também acontecer em outras idades aí. E pode ser de uma forma isolada, viu, Mariana? Há uma pessoa que aparentemente não percebia nada de ansiedade e de repente ela começa a ter um negócio desse, entende? Mas, geralmente, a crise de pânico acontece, né? Ocorre com pessoas que já têm aí uma tendência a uma ansiedade um pouco mais elevada, tá? Isso também é muito comum, tá bom? Bom, gente, e aí, como eu dizia pra você, aquele impacto, né? Tô seguindo aqui meu roteiro porque eu falo tanto e eu acabo me perdendo. Eu quero levar as informações que eu preparei pra vocês, tá bom? Comecei a evitar crianças porque me fazia lembrar de muitas coisas. Adriana Lima faz tratamento para ansiedade. Passei a ter medo de ficar sozinha, medo da morte. E as crises são terríveis, né? O que a gente dizia, é isso mesmo. Bom, e aí voltando então, olha, no ciclo vicioso, tá? Então, dentro desse ciclo vicioso, gente, já que a situação da crise, a experiência da crise é tão drástica, é tão difícil, é tão pesado, a pessoa ela começa então a ter um medo de uma nova crise. Isso é compreensível, porque realmente não é fácil, né, lidar com a crise de pânico, ou seja, você ficar recorrentemente tendo a sensação de morte. Pelo amor de Deus, é horrível mesmo, né? Os sintomas, eles são tão incontroláveis, tão desesperadores, que fazem com que a pessoa faça de tudo para evitar qualquer coisa que ela acha que pode desencadear a crise. E aí começa, então, esse comportamento de esquiva, né? Já tive pessoas na minha família que relatavam isso, eu não quero ir em tal lugar, eu não quero, e se eu passar mal? Eu não quero, e se, né? Essa crise voltar, enfim, é difícil. E aí compromete os relacionamentos, né? As pessoas que estão em volta nem sempre entendem isso, né? Compromete muito. Bom, agora o medo de passar mal, gente, é tão impactante quanto a própria crise, né? O medo é algo que paralisa as pessoas. Entende? Por isso que é importante você aprender a enfrentar tudo isso num processo terapêutico. A Vanessa colocando, ó. Fora a vergonha por ter crises perto de desconhecidos. Puxa vida, né? É muito constrangedor.
Foi um período muito triste, sofri demais. Hoje vejo o quanto fui negligente comigo, pois sempre segurei a barra na minha família e esqueci de mim. Às vezes a gente tem essa coisa de achar que é forte, ou que tem que ser forte, ou a gente não pode adoecer, como se a natureza respeitasse esse tipo de regra, né? E não, todos nós muitas vezes precisamos parar e nos avaliar e cuidarmos um pouquinho de nós e da nossa saúde mental, principalmente os cuidadores, né, Vanessa? Quem cuida dos outros precisam de cuidado também. Aqueles que estão sempre atentos à saúde emocional, né, mental, física, a todos os cuidados com relação às pessoas que amamos, precisa também de ajuda, de um olhar, de um cuidado, sabe? E se você não tem ninguém para fazer por você, é você mesmo, você tem que parar e falar, peraí, eu preciso rever algumas coisas, eu preciso rever minha rotina, meu tempo, eu preciso rever o que eu estou fazendo com a minha saúde, porque se eu não estiver bem, como eu vou me doar? Como eu vou servir o outro? Como eu vou cuidar de quem eu tenho que cuidar, não é mesmo? Então, assim, eu preciso estar bem, tá? Isso é muito importante. Passei muito tempo sem sair de casa por medo. Hoje tudo passou graças a médicos e terapeutas, ótimo. Por me preocupar do que os outros podiam pensar, demorei a buscar ajuda e quando consegui fui diagnosticada com um transtorno ainda maior, que é o de ansiedade generalizada. Sim, gente, por isso que a ansiedade é algo importante. Toda ansiedade patológica, ela necessita urgentemente de atenção. Porque você começa a ter reações e comprometimentos gravíssimos, né, na vida e vai virando uma bola de neve, né? Então, enfim, com relação ao medo, né, com relação a esse enfrentamento, como é que eu consigo, né, isso? Primeiramente, gente, os dois tipos de tratamento são, como a Vanessa aí nos abrilhantou, né, à noite com o seu depoimento, né, com a sua partilha, são o tratamento psicoterapêutico com psicólogo, tá? E o tratamento com psiquiatra. Eu vou destacar esses dois pontos, tá, gente? Esses dois profissionais, na verdade. O psicólogo e o psiquiatra. Por quê? Primeiro porque existem hoje diversos tipos de terapias holísticas, terapias, tratamentos. Gente, é uma gama tão grande de possibilidades, né? De gente querendo cuidar da nossa saúde emocional. Quem é o profissional que estuda 5 anos, que faz um investimento, que para a sua vida para cuidar disso, né? É o psicólogo. E tem muitos profissionais, eu digo profissionais que não fizeram faculdade e que estão cuidando, né? Estão se propondo a cuidar da saúde mental das pessoas, ok? É bem arriscado isso, tá? Então, assim, procure um psicólogo com CRP em dia, né? Você pode consultar o CRP do profissional, porque o CRP ele é um órgão regulador e regulamentador, tá? É um órgão que fiscaliza melhor, né? Fiscaliza o profissional e que regulamenta o serviço do profissional. Então você está mais seguro quando você está sendo tratado por um psicólogo, ok? Estou fazendo terapia com terapeuta. Tá, pergunte a ele se ele é psicólogo, porque nem todo terapeuta é psicólogo, tá? E o psiquiatra, gente, ele é um médico especialista em saúde mental. Mas pode ser qualquer médico? Pode ser um clínico geral? Se você não tiver opção, pode ser um clínico geral. Se você tiver como escolher, escolha um especialista, tá bom? Por quê? Porque um clínico geral sabe um pouquinho de cada coisa, mas um especialista, ele só trabalha com isso. Ele só trabalha com essa área. Então, a chance dele acertar no seu tratamento, dele entender melhor o que está acontecendo com você é muito grande, ok? Bom, gente, e aí, então a gente sabe, né? Tava dizendo dos impactos da crise de pânico,
que ela acaba gerando um medo das próximas crises. Isso então a gente chama de ansiedade antecipatória, né? Isso vai causando todo um caos e que você precisa então, se você está vivendo isso ou tem alguém próximo a você vivendo isso, você precisa procurar ajuda. Mas eu gostaria, você que está tendo esse tipo de crise nesse momento, que talvez você precise dessa ajuda hoje, não dá para marcar um médico hoje, não dá para marcar um psicólogo hoje, o convênio demora para liberar, seja lá o que for, tá? Eu quero te ajudar com 3 coisas que você precisa saber sobre a síndrome do pânico. Então, anota aí, tá? Eu quero que você pegue um papel, uma caneta e anote, porque essas 3 dicas, gente, não só vai ajudar você, caso você passe por isso, ou se você aprender isso e um dia vier a passar por isso, eu tenho certeza que você vai lembrar, tá bom? Ou então pode ajudar alguém que esteja próximo de você. Eu fiz uma enquete lá no meu Stories que perguntando se você sabe ajudar alguém que está com uma crise de pânico diante de você, né? Você sabe como ajudar? E a maioria das pessoas, né? Acho que mais de 80% das pessoas disseram, não, eu não sei o que fazer se uma pessoa passar mal perto de mim, tá? Então vamos lá. Papel e caneta na mão, marque isso, tá, gente? 3 coisas que uma pessoa no momento de crise precisa lembrar, precisa saber. Número 1. Já que o pensamento da pessoa é um pensamento de morte por conta da intensidade, né? E do grande incômodo que ela está sentindo naquele momento, ela precisa saber que ela não vai morrer com a crise. Isso parece ser óbvio, mas para quem está vivendo, gente, não é óbvio. Porque a pessoa tem certeza que vai morrer, né, com a crise de pânico. Então, você que está vivendo, você que está passando pela experiência de uma crise de pânico, o seu pensamento nesse momento, naquela hora estou morrendo. Primeira coisa que eu quero que você se lembre, que você pense, a crise não vai me matar. Porque você já ouviu alguma notícia de alguém que morreu com uma crise de pânico? De verdade, gente, eu nunca ouvi, tá? É bem provável que isso não vá acontecer com você. Então, esse pensamento é uma crença, né? Porque a sensação é muito ruim quando eu estou vivendo a crise de pânico, mas ela não é verdadeira. O pensamento não é verdadeiro, a crença não é verdadeira. Então, se eu sei que eu não vou morrer, isso pode me ajudar a manter os pés no chão naquele momento, tá bom? Eu vou achar que eu estou morrendo, mas isso não vai acontecer. Porque não é um infarto, não é um AVC, é uma crise de ansiedade aguda e intensa. Tá ok? Então, primeira coisa, tá? A crise não vai me matar. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem, ok? Entendido? Me dá um okzinho aí, se vocês estão entendendo o conteúdo, se tá claro, se tá uma linguagem tranquila. A gente faz de tudo para não falar o psicologuês, né? Senão só os psicólogos entendem. Eu gosto de falar pro povão, eu gosto de falar para vocês mesmo, né? De um jeito simples, tranquilo, que todo mundo possa entender. É isso aí. Ok. Primeira coisa, então, vamos lá, repitam comigo. A crise não vai me matar. A crise de pânico não vai me matar, tá bom? Primeira coisa que a pessoa precisa saber. E se a pessoa tiver com uma crise de pânico perto de você, você vai dizer isso pra ela. Calma, você não está morrendo. Você está tendo uma crise de pânico. Vamos lá, calma, tá? Segunda coisa que nós precisamos lembrar, ou precisamos lembrar o outro no momento em que ele está tendo uma crise, ele precisa lembrar de respirar corretamente, tá bom? Por quê, gente? Porque numa sensação de morte, numa crise alta de ansiedade, numa crise intensa de ansiedade,
A minha respiração vai ficar ofegante, curta, rápida, né? Não é assim que a gente respira? Né? E o que isso vai gerar? Essa respiração curta, ofegante, rápida, ela pode gerar o que nós chamamos de uma hiperventilação no nosso cérebro. E essa hiperventilação no nosso cérebro vai gerar mais tontura, mais mal-estar, mais sensação de falta de ar, porque o ar não está entrando devidamente e não está saindo também adequadamente. Então, só vai piorar a crise. Então, a pessoa precisa aprender a respirar corretamente e precisa lembrar de respirar corretamente. Como que eu respondo, como que eu respiro corretamente durante uma crise de pânico? Naturalmente, então, a minha respiração vai estar curta, rápida e ofegante. Então, eu preciso me lembrar de inspirar profundamente pelo nariz, soltar lentamente pela boca, tá ok? Lentamente mesmo, gente, ó, solta tudo, tudo. Vamos fazer esse exercício aí comigo? Onde você tá? Vamos lá. Inspira corretamente pelo nariz. Solta. Lentamente. Por quê? Porque todo o ar precisa sair, tá? Se o ar não sai... Gente, tem gente que respira assim, ó. O que acontece? Eu não solto todo o ar que tá dentro do meu pulmão. E aí não entra mais ar. E a minha sensação de falta de ar vai aumentar, tá bom? Então, inspira profundamente. Solta o ar lentamente até sair tudo, tá bom? Com essa respiração, gente, você oxigena melhor o seu cérebro. Quando você oxigena melhor o seu cérebro, você consegue raciocinar melhor, pensar melhor, inclusive lembrar que a crise de pânico não vai te matar naquela hora. Por mais que você ache, que você sinta que a crise vai te matar, tá bom? Olha a importância, então, da respiração adequada, para que não aumente o meu mal-estar e para que aumente a minha possibilidade cognitiva de lidar com a situação. Tudo bem? Então, olha, primeira coisa, saber lembrar que a crise não vai me matar. Segundo, lembrar de respirar corretamente. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Ah, e uma coisa muito importante da respiração também. Se você puder, ó, vamos lá. Você faça a respiração aí para você aprender, tá? Geralmente, como que a gente respira? Olha aqui o meu peito. Né? A gente enche o peito de ar. Mas a melhor respiração para os níveis de ansiedade diminuírem, gente, nós chamamos de respiração diafragmática. Então, ao invés de você encher o peito, você vai encher a barriga de ar, tá bom? Olha a diferença, ó. Perceberam? Ó, eu respirei, o meu ombro não aumentou, não cresceu. Meu peito não encheu de ar, né? Então, joga o ar lá para a barriga, tá? Tenta encher a sua barriga de ar aí. Vamos lá, respira. Respira, enche a barriga e solta. Essa respiração constante, calma, tranquila e adequada vai ser muito importante para o nível de ansiedade baixar, tá bom? Gente, isso aí é bom, você não precisa ter uma síndrome do pânico para você respirar desse jeito, tá? É a mesma respiração que fazemos quando dormimos? Olha, boa pergunta, viu, Verônica? Eu não sei se dormindo a gente faz a respiração diafragmática.
Eu sei que cantando a gente faz a respiração diafragmática. Porque eu já fiz aula de canto, eu sei que a gente precisa respirar, encher o ar, encher a barriga de ar, né? Então é essa respiração que que os cantores fazem para que eles possam ter mais fôlego. Porque se você enche só o pulmão, né, acaba muito rápido o ar e você às vezes não consegue terminar a nota musical, tá bom? Mas boa pergunta, eu vou procurar saber se dormindo a gente faz essa respiração diafragmática, tá? Essa é então a segunda coisa, tá, gente? Que a gente precisa lembrar. Então, primeira coisa, a crise não vai me matar. Segunda coisa, respiração adequada. Inspira pelo nariz, solta lentamente pela boca, enchendo a barriga de ar, tá ok? Então, cantemos quando aparecer uma crise. Ai, boa, Vê. É isso aí, né? Eu acho que vai ser um desafio bem difícil, porque olha, essas orientações aqui já são um perrengue para a pessoa. Eu sei que é difícil, parece uma coisa tão fácil, gente, mas é que no momento que a pessoa está em crise, ela está muito alterada, né? Então, mesmo só com processo terapêutico e com medicação, para ela perceber que ela é capaz de fazer tudo isso, né? Então, eu acho que cantar não vai rolar, viu? Mas pode tentar, tá bom? Ah, essa foi muito legal, Verônica. Bom, e aí, gente, a terceira coisa, então, tá? Muito, muito importante. É importante a gente aceitar o que está acontecendo com a gente. Por quê? Porque a nossa tendência é lutar contra o negócio. E não adianta, cara. Não adianta. A crise, gente, ela vem como um tsunami, tá? A gente até compara assim, ó, a crise, a síndrome do pânico, se a gente pudesse comparar a síndrome do pânico a um transtorno de ansiedade generalizada, que a Fernanda citou aí, que também é pesado, né? Qual seria a diferença? A gente poderia pensar a ansiedade generalizada, ou seja, aquela ansiedade que vem todo dia, todo dia, todo dia, em várias situações, é um mar revolto o tempo todo. Já a crise de pânico é uma onda gigante que vem. É como se fosse um tsunami que vem. Só que ela vem e vai embora. Olha só, ela dura minutos, tá? Então eu preciso lembrar disso. Se eu aceitar, peraí, porque você começa a perceber que você vai passar mal. Você começa, né? A pessoa que conhece sabe, ó, já vai me dar crise. Então, eu preciso aceitar. Não adianta eu ficar me debatendo, não adianta eu tentar fugir. Eu vou ter a crise vai vir e vai passar, ela vai durar alguns minutos. Então, o que eu preciso fazer? Calma, Gisele, eu não vou morrer. Eu preciso respirar, vamos lá, vamos respirar adequadamente como eu aprendi, né? Então, assim, aceitando a crise naquele momento, você consegue administrá-la muito melhor, tá? Observe o que vai acontecendo com você, sabendo que não vai morrer. Observe o que vai acontecendo, vai respirando, vai trazendo esse pensamento de tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? E deixe passar. Por quê, gente? Porque a crise passa, tá? Ela não fica. Ela vem como um tsunami, ela vem como uma onda gigante e vai embora. Dura minutos uma crise de pânico, tá bom? E eu tenho certeza que se você gravar essas 3 dicas que eu tô te falando aqui, você vai não só poder se ajudar numa situação como essa, mas como você vai poder ajudar outras pessoas, como você vai poder orientar outras pessoas a também conseguirem administrar essa situação até que elas estejam estabilizadas, tratadas, medicadas direitinho. E lembrando, tá? A gente nunca sabe quanto tempo vai durar um tratamento, gente, tá bom? Então é preciso ser persistente, é preciso ter paciência, porque às vezes no tratamento eu ainda vou ter crise de pânico. No tratamento medicamentoso eu tô no processo, eu ainda posso ter crises, mas você tá no caminho certo. Como disse muito bem a nossa querida Vanessa aí, né? Que hoje já tá curada, graças a Deus, graças aos médicos e graças aos psicólogos do seu transtorno de pânico. Tá? Olha que bacana, né? Foi muito providencial essa participação da Vanessa aí com a gente. Gente, alguma dúvida? Nosso tempo já está acabando, temos só acho que uns 2 minutinhos.
né? Olha como passa rápido as nossas lives. Eu acho que eles contam de um jeito meio diferente, viu, a nossa live, porque passa demais, né? Passa rápido demais. Mas eu acho que ficou aí, então, essa ideia principal que eu gostaria de passar para vocês, tá? E queria muito que vocês divulgassem, então, essa live, porque é uma live de utilidade pública, gente. Cada vez mais nós vemos mais pessoas ansiosas, mais pessoas doentes, mais pessoas precisando de ajuda. E às vezes são dicas muito simples, mas que podem fazer uma diferença imensa na vida da pessoa. Como que você pode divulgar essa live? Essa live vai ficar gravada, então ela vai aparecer daqui a pouco no meu feed, né? Lá corrido, lá no meu Instagram. Você pode marcar o nome da pessoa que você gostaria que assistisse e aí ela vai receber a notificação e vai conseguir ver, tá? Ou você pode tirar um print bem bonito de mim, ó, eu vou fazer um sorriso aqui para você poder tirar um print. Você quer tirar um print de mim? Você pode tirar um print, tá? Da live e aí você coloca lá nos seus stories, né? E deixa lá o que você achou desse conteúdo, marca o meu nome, senão eu não consigo ver, tá bom, gente? Às vezes as pessoas colocam um print nos seus stories, se elas não marcarem o meu nome lá, @gisele.deassis.psicóloga, eu não sou notificada que você fez um print. Desculpa, que você fez uma citação lá, tá? Então, marquem lá, porque quando as pessoas, às vezes elas olharam aquilo e falaram, eu acho que isso não é para mim, não. E se elas ouvem o seu testemunho, o seu comentário, né? Tipo, nossa, que live bacana, isso foi importante para mim, eu aprendi com esse conteúdo, gente. Eu recomendo esse conteúdo para as pessoas que estão sofrendo com a síndrome do pânico. O que acontece? As pessoas vão parar e falar, opa, peraí, parece que tem uma coisa legal aqui, deixa eu ir lá ver, deixa eu ir lá conferir. E aí ela vai cair nessa armadilha do bem, vamos dizer assim, né? Ela vai cair numa live onde ela vai aprender a perceber sintomas importantes que ela precisa cuidar. Ela vai perceber como lidar com essa crise de pânico, né? Com a síndrome do pânico. E tantas outras informações que a gente acabou deixando aí para vocês nesse momento, tá bom? Nenhuma perguntinha, nenhuma dúvida, ficou tudo tranquilo? Deus abençoe sua profissão. Amém, Verônica. Amém. Deus já tem me abençoado muito, graças a Deus. E foi muito bom ter vocês aqui, então, mais essa noite com a gente, tá? Semana que vem, gente, eu vou falar de ansiedade de novo, tá bom? Eu vou trazer um convidado especial, um amigo meu, psicólogo também, o Thiago Piotto. Ele vai estar com a gente para trazer também um pouquinho do conhecimento dele com o manejo da ansiedade, tá? Vocês topam, né? Confirmar comigo a presença de vocês na próxima live, sexta-feira que vem, às 8 horas da noite? Deixa um joinha aí se vocês estarão aqui comigo, tá? Vai ser uma live também muito bacana, ele vai também trazer conteúdo pra gente aprender a manejar essa danada dessa ansiedade que tira tanta nossa paz, tá ok? Deus abençoe, viu, gente? Ficamos por aqui então, até semana que vem, se Deus quiser, um ótimo final de semana para vocês, viu? Um beijão, até mais!